Tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Tá todo mundo bem? Vamos a mais uma aula da nossa oficina de profissões, não é? E antes de mais nada, vamos recapitular algumas coisas que já vimos nas aulas anteriores. Na aula passada, debatemos os setores da economia e vimos que o setor que mais contribui para a economia local é o terciário, que está relacionado ao comércio varejista e à prestação de serviços. Vocês lembram disso, não é? Sendo esse o setor mais importante para nós, vamos aprender o que é necessário para trabalhar nele. Pessoal, não foi à toa que eu passei como material de leitura aquela apostila de treinamento de atendimento, não. Já que na nossa região o setor com maior peso econômico é o setor terciário, o setor do comércio varejista e da prestação de serviços, então vamos aprender um pouquinho sobre ele, pois pode ser que nós passemos a trabalhar nesse setor. Bom, eu já trabalho, eu sou professora, eu presto um serviço à educação local. E vocês acredito que muito em breve já devem estar procurando emprego. Agora, a maioria de vocês acredito que não está procurando ainda, vocês estão na escola integral, ficam o dia inteiro na escola, talvez não tenham tempo para trabalhar, mas em breve vocês vão começar a procurar emprego e o setor terciário é o que vai oferecer mais oportunidades, então é bom estar preparado, não é? Então, por isso, vamos ver atendimento e mais à frente vamos ver um pouquinho sobre vendas também, tá certo? Quero dizer para vocês o seguinte, que esse material que eu passei para vocês, ele é um material que eu mesma pude constatar que tem um material muito rico, tem informações muito ricas. Eu li essa apostila que vocês receberam através do grupo Oficina de Profissões, num curso que eu fiz há alguns anos atrás, um curso profissionalizante que surgiu próximo à minha casa, era baratinho, eu tinha terminado o ensino médio, mas ainda não tinha entrado na faculdade, queria muito estudar, queria oportunidades e comecei a fazer. Depois, eu comecei a fazer concursos públicos. Estudei um pouco de atendimento, vendas, secretariado durante esse curso profissionalizante e depois fui fazer concurso público. Fiz o primeiro, não passei, era para auxiliar administrativo, mas no segundo, estudando com essa mesma apostila de atendimento que eu enviei a vocês, eu passei em primeiro lugar para assistente administrativo. Depois, um ano e meio depois, eu fiz um outro concurso para auxiliar administrativo e passei em primeiro lugar também. Então, é um material muito bom. Eu digo porque eu utilizei e comprovei, tá? E uma das coisas que diz na apostila é: os egoístas e orgulhosos não podem trabalhar com o público, pois eles não têm capacidade de se colocar no lugar do outro e entender os seus sentimentos e necessidades. Então, gente, é fundamental, se você quer trabalhar com o público, você ter as qualidades opostas às qualidades das pessoas egoístas e orgulhosas. Coloquem isso na mente de vocês. Vamos ver o porquê disso agora. Vocês ainda lembram daquelas 7 inteligências que conhecemos nas primeiras aulas? Quem lembra quais são as 7 inteligências? E lembram que cada uma delas é mais necessária a cada profissão? Lembram disso? Que cada inteligência está relacionada com certas profissões? Viram?
qual seria a inteligência mais importante para o profissional do atendimento? Vocês vão resgatando aí o material que eu dei a vocês nas primeiras aulas, vão tentando lembrar quais são as 7 inteligências, porque quando eu terminar esse slide eu vou querer essa resposta. Vocês vão me dar no grupo. Qual seria a inteligência mais importante para o profissional do atendimento? Vamos lá, e o que é mesmo atendimento? A postura de atendimento é o tratamento dispensado às pessoas. E atender é você recepcionar as pessoas, né? O profissional de atendimento, ele vai trabalhar no setor de serviços, ele vai trabalhar prestando serviços dentro de uma empresa. Ele vai ser o profissional que vai atender as pessoas que chegam e vai ser o elo de ligação entre a empresa e o seu público, as pessoas que vão precisar dessa empresa, tá? Mas segundo pesquisa da National Retail Merchants Association, 68% dos clientes perdidos por uma empresa são por causa de problemas no atendimento. Muita gente trabalha com atendimento sem saber qual a postura adequada, quais suas obrigações, quais as tarefas que tem a cumprir. A falta de noção clara da causa primária da perda de clientes faz com que as empresas demitam os funcionários porque eles não sabem nem atender o cliente. O chefe vira para o atendente: você está demitido. Você não sabe nem atender um cliente, como se isso fosse a coisa menos importante na empresa, quando na verdade é uma das mais importantes. O atendente, ele é a imagem da empresa perante o cliente. É ele quem oferece o serviço da empresa, seja ela qual for, para o cliente, tá? E dependendo da forma como ele apresenta o serviço ao cliente, ele pode sair satisfeito ou ele pode sair muito insatisfeito com a empresa em questão. Pode ser uma empresa pública, pode ser uma empresa privada, pode oferecer serviços diversos, pode ser uma padaria, pode ser uma loja de roupas, pode ser uma clínica odontológica. Todos esses ambientes, eles oferecem algum serviço às pessoas. E quem primeiro recebe a pessoa que vai até essas empresas, esses negócios, é o atendente. Ele tem a função de receber o cliente na porta, de mostrar o serviço que será oferecido, de lhe dar o melhor serviço, o melhor tratamento possível para que suas necessidades sejam atendidas e que ele saia satisfeito. Parece até que o atendimento é a tarefa mais simples da empresa e que menos merece preocupação. Ao contrário, é a mais complexa e recheada de nuances que perpassam pela condição individual e por condições sistemáticas. Afinal, o atendente é o representante do negócio, como eu falei há pouco, seja ele qual for, tá certo? Na área de serviços, o produto é o próprio serviço prestado, que se traduz na interação do funcionário com o cliente. Um serviço é, então, um resultado psicológico e pessoal que depende de fatores relacionados com a interação ou com o outro. Então, o momento de atendimento é um momento de interação entre o atendente e o cliente. Então, ele tem que passar ao cliente, primeiramente, educação, gentileza, disposição de servir, de ajudar, ou se pelo contrário, ele passar uma antipatia, uma indisposição para ajudar, ele vai afastar o cliente, ele vai procurar um outro lugar que ofereça o mesmo serviço, mas que com uma melhor qualidade. Observe a seguinte situação de atendimento. Você chega num consultório do dentista e a atendente está assim, ó, desse jeito aí, ó.
O que é que te parece? Qual a sua primeira impressão sobre a atendente? Você chega e ela já está daquela forma ali. E você já está com dor de dente, precisa ao menos de um remédio para aliviar a dor. Você se dirige à atendente dessa forma. Você está assim, ó. E diz: Oi, bom dia. Doutor Augusto está atendendo? E a atendente lhe responde assim: Oi, bom dia. Aí você continua: O doutor está? Eu vou verificar se ele pode atender. Mas continua ali, imóvel, de cabeça baixa, nem olhou para você. Não está nem interagindo diretamente, está respondendo ali meio que forçosamente, sem nenhuma preocupação com o que está acontecendo com você. Estou com muita dor, preciso de medicação. Eu vou ver. Notem a expressão dela. Continua ali pouco interessada pelo que acontece com a cliente, ainda de olhos baixos, distraída, não está nem aí para a pessoa que está à sua frente. Sua dor de dente aumenta só em consequência do desinteresse da atendente em seu problema, não é não? O verdadeiro profissional do atendimento, ele entende o seu verdadeiro papel, que é o de compreender e atender às necessidades do cliente. Esse é o papel número 1 e o mais importante, é atender às necessidades do cliente. Além disso, ele entende que deve fazer com que o cliente seja bem recebido. Deve ajudá-lo a se sentir importante e proporcioná-lo um ambiente agradável. Esse profissional é voltado completamente para a interação com o cliente, estando sempre com as suas antenas ligadas neste para perceber constantemente as suas necessidades. Demonstra interesse em relação às necessidades do cliente e atende-as. Entende o lado humano e entende a necessidade de manter um estado de espírito positivo. O verdadeiro atendente, ele procura sempre pensar positivo sobre as situações, ver de que modo ele pode ajudar a solucionar os problemas. Ele é para ser um solucionador de problemas, ele está ali para ajudar, para servir as pessoas e para fazer com que elas saiam do ambiente em que ele está trabalhando mais satisfeitas. O que é necessário para ser um atendente? Gostar de servir, de fazer o outro feliz. Para ser um bom atendente, gente, é preciso gostar de lidar com gente, ser extrovertido, ter humildade, cultivar um estado de espírito positivo, satisfazer as necessidades do cliente e também cuidar da própria aparência. Qual a postura? Que postura deve ter uma pessoa que trabalha com atendimento? A postura de ser pode ser entendida como uma junção de todos os aspectos relacionados com a nossa expressão corporal, na sua totalidade. E também, gente, está relacionada à nossa condição emocional. Postura é o modo como a gente se comporta, como a gente se apresenta diante das pessoas. Por falar em postura, temos que levar em consideração o seguinte, que nós nos comunicamos através de uma linguagem verbal e também nos comunicamos através de diversas linguagens não verbais. E o corpo, ele é uma forma de nos comunicar. A forma como colocamos o nosso corpo, ela comunica.
a posição dos nossos ombros, a forma como impostamos a nossa voz, o nosso olhar, o nosso sorriso. Tudo isso passa uma mensagem que pode ser agradável ou desagradável aos olhos dos outros. Então, o profissional de atendimento, ele tem que tomar cuidado com essa postura. Ele tem que ser amigável, ele tem que ser educado, ele tem que passar positividade, ele tem que ser disposto a ajudar. Tudo isso são características que tem que haver na postura de um profissional de atendimento. Podemos destacar alguns pontos necessários. Vamos destacar aqui algumas coisas que são extremamente necessárias para o profissional de atendimento. Veja, a chamada postura aberta. Essa postura aberta se refere à postura dos nossos ombros. Ombros encolhidos dá uma sensação de apatia, de desânimo, de falta de coragem, de tristeza, de negatividade. Por outro lado, quando endireitamos nossos ombros, colocamos eles numa postura reta e aberta, nós estamos transmitindo uma sensação de autoconfiança e ao mesmo tempo de abertura ao outro. Abrir os ombros significa receptividade, acolhimento. Então é importante que não é abrir os braços, fazer essa asa como na figura aí, gente. A postura aberta está relacionada à postura do ombro, tá? Que não é para estar encolhido para baixo, é para estar reto, indicando receptividade, calorosidade, acolhimento. Porém, temos que, vez ou outra, inclinar um pouco a cabeça para baixo diante do cliente para entender que estamos à disposição, que estamos ali para prestar os nossos serviços. A cabeça baixa, ela dá essa ideia de disposição a servir, só que não devemos manter a cabeça baixa o tempo todo. Isso pode indicar diversas coisas negativas. A própria negatividade, ela pode ser indicada através de uma postura baixa o tempo todo, uma postura de cabeça baixa o tempo todo, assim como falta de interesse. Quando você não levanta a cabeça para olhar os outros nos olhos, você dá a entender que você não está interessado, ou que você quer manter de distanciamento, tá? Interessado, gente, no sentido de estar interessado no problema do outro, estar interessado em saber o que o outro precisa para que eu possa ajudar, certo? Outras coisas que são importantes para o profissional de atendimento é o olhar nos olhos e o aperto de mão firme, que traduzem um respeito e uma segurança. Além disso, a fisionomia amistosa alenta um sentimento de afetividade e calorosidade. Nossa fisionomia, o nosso rosto, ele deve expressar alegria, satisfação na presença do cliente, não desgosto, desprazer em ver o cliente entrar à loja, em entrar na clínica, em entrar no ambiente profissional, seja lá qual for. Ou você prefere ser atendido por uma pessoa assim? Como é que você se sentiria? Imagine, essa daí parece muito com aquela atendente do consultório odontológico do primeiro exemplo, né? Essa daí tá com uma cara de quem diz, não, eu não queria que você entrasse aqui não, nessa sala. Olhe, é preciso ter sintonia entre a fala e a expressão corporal, que se caracteriza pela existência de uma unidade entre o que dizemos e o que expressamos no nosso corpo. Como eu disse há pouco, não são só as nossas palavras que passam informação, que comunicam algo. A forma como nos expressamos fisicamente também passa uma mensagem. Então, eu não posso olhar com essa cara aí e dizer, será um prazer ajudá-lo. Que credibilidade minhas palavras têm se o meu rosto apresenta essa expressão aí? Alguém vai acreditar?
em minhas palavras quando eu disser será um prazer ajudá-lo com essa expressão aí? Não, né? Não vai ter credibilidade. Minhas palavras dizem uma coisa, mas a minha fisionomia diz exatamente o contrário. Então, aí não há uma harmonia entre o que diz o meu corpo e o que diz as minhas palavras. O que não vai passar é verdade, credibilidade. Ninguém vai acreditar nas minhas palavras. O olhar, ele é extremamente importante. Como o olhar revela as atitudes da mente, ele pode transmitir interesse quando ele brilha, tem atenção, vem acompanhado de aceno de cabeça. Quando você está conversando com uma outra pessoa e você olha ela nos olhos, você demonstra que você está atento ao que ela está dizendo. Quando você acena a cabeça como se estivesse concordando com o que a outra pessoa diz, isso tem um efeito psicológico no outro. Ele tem a sensação de que você está prestando mais atenção nele. Então, quando um profissional de atendimento, seja ele a recepcionista de um hotel, seja um vendedor de uma loja, ele para ouvir aquilo que é pedido pelo cliente, ele olha nos olhos do cliente, acena positivamente, ele demonstra que está atento ao que está sendo solicitado, tá, gente? Esse interesse, eu vou ressaltar mais uma vez, se refere ao interesse no que o outro está dizendo, né? E o profissional de atendimento, ele tem que estar atento ao que o cliente diz para saber o que é que ele mesmo tem que fazer, tá? Qual é o procedimento que ele tem que executar. Imagine que estamos falando de alguém que trabalha numa loja de calçados. Chega um cliente e cumprimenta, obviamente, boa tarde. O atendente prontamente diz boa tarde, em que posso ajudá-lo. Esse é o primeiro sinal de que o atendente está disposto a ajudar. Quando ele pergunta em que ele pode ser útil. Aí o cliente diz que está precisando comprar um sapato tamanho 34. Se o atendente estiver atento, ele vai ouvir que o número do cliente é 34. Ele já não vai mais atrás de um calçado, ele não vai atrás de um calçado 36 ou 38. Ele só vai buscar calçados número 34 para mostrar para o seu cliente. Um desatento, ele vai pegar tudo que vier pela frente e vai começar a oferecer ao cliente sem que o que está sendo oferecido tenha nada a ver com ele, certo? Então, é muito importante que o profissional de atendimento, ele saiba perceber as necessidades do cliente. É preciso Olha, veja a diferença de um olhar quando ele é desinteressado, quando ele é apático, é imóvel, quando não tem uma expressão positiva. Veja aí essa outra atendente. Veja, na imagem anterior vocês têm uma atendente de telemarketing, né? Aquelas pessoas que fazem ligações para os clientes, ou que recebem ligações dos clientes. Essa outra aqui, veja. Olha a diferença do olhar desta segunda aqui em relação à primeira. A primeira, ela demonstra uma satisfação no olhar, né? Ela olha de frente, ela mostra que que quer se comunicar com a gente, que está vendo ela através da foto. E essa daqui, ela olha para cima, ela faz uma cara de desdém, ela está lixando as unhas, ela não está preocupada com a ligação que está atendendo. Essa daí é uma má profissional. O profissional de atendimento, ele tem que compreender o seu raio de ação. Ele tem que entender que ele quem tem que ir atrás do cliente, que aquele que entra em seu ambiente de trabalho, ele é um potencial cliente, mesmo que ele não se dirija até você de imediato. Tá? Então, o profissional de atendimento, ele vai atrás do cliente. Mesmo que ele não
não queira ajuda naquele momento e o atendente sinta isso, ele pelo menos tem uma ação educada para com o cliente que pode mais à frente precisar da ajuda dele. Então, a aproximação do cliente está relacionada ao conceito de raio de ação, que significa interagir com o público, independente deste ser cliente ou não. O sorriso, gente, é outro detalhe muito importante. Imagine, você entra numa loja e você encontra dois atendentes. Um está de cara amarrada e o outro está com uma expressão mais agradável, mais sorridente. Você vai se dirigir para qual deles? Imagine aí, por qual deles você gostaria de ser atendido? E a primeira impressão, como diz aquela velha frase, é a que fica, realmente é. Depois de você criar uma impressão em uma pessoa, fica difícil desfazê-la. E estudos indicam que os 3 primeiros segundos de contato com uma pessoa que a gente nunca conheceu na vida são fundamentais. O conceito que a gente cria de uma pessoa nos 3 primeiros segundos de contato com uma pessoa são muito marcantes e para a gente refazer uma primeira impressão é muito difícil. Tá? Então, a apresentação pessoal, o seu próprio aspecto físico também faz diferença. Mais uma vez, imagine você entrando num ambiente e encontrando dois atendentes. Um está todo desleixado, cabelo revirado, as mãos sujas, e o outro está bem asseado, limpinho, com a roupa bem arrumadinha. Você vai preferir ser atendido por quem? Imagine aí. Cumprimento caloroso. Você cumprimentar as pessoas de um modo amigável é importante. Agora, detalhe aqui. Um profissional do atendimento, ele não pode se achar íntimo das pessoas que ele nunca viu na vida, ou mesmo que ele tenha visto no ambiente profissional, é cliente. Então, ele não pode achar que pode ir tratando o cliente como se fossem amigos de infância. Não pode utilizar com o cliente termos que sejam muito íntimos. Chega a cliente na loja e o atendente já vai chamando de meu amor. Isso não existe, isso é falta de respeito. É preciso ter um certo limite na forma como você vai tratar com o cliente. Você tem que manter um certo distanciamento, entender até onde você pode ir com essa calorosidade também, tá certo? Tom de voz é outra coisa extremamente importante em qualquer situação de comunicação. O tom de voz, ele também diz muito sobre a gente, sobre o nosso estado de espírito. Quando alguém começa a falar muito rapidamente, tá dizendo o quê? Que ela está com pressa, ela está ansiosa, ela quer sair dali o mais rápido possível. Quando ela fala devagar, ela dá uma sensação de tranquilidade no interlocutor. Quando ela fala muito baixo, dá a entender que ela está tímida, está com vergonha de falar. Pelo contrário, quando fala muito alto, dá uma certa sensação de agressividade, não é? Então, o tom de voz, ele diz muita coisa sobre nós, sobre o nosso estado de espírito, como a gente se sente, como a gente está. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente transmite. Mais uma vez, eu digo que não são apenas as palavras que revelam informações, mas tudo aquilo que sai de nós, né? Todas as nossas expressões. E o tom de voz é uma forma de se expressar também. E é preciso saber escutar. Mais uma vez eu afirmo que é preciso ter atenção àquilo que a clientela está dizendo, está solicitando. Se eu chego numa loja de roupas e digo que quero ver um vestido, não é interessante que a vendedora me traga calças para olhar. Se eu digo que eu preciso de um vestido rosa, nada me interessa o vestido azul. Então, é preciso estar atento ao pedido do cliente. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Ouvir é quando você sente alguém falando
passa um ruído pelo seu ouvido, mas você não se preocupa com o significado das palavras, com os significados daquilo que lhe é dito. Mas escutar é estar atento, é prestar atenção ao que é dito, entender o que significa, tá? É preciso observar mais atentamente, tá? Quando o cliente chega, às vezes a cliente diz, preciso de uma calça 36, por gentileza. A vendedora experiente nota que a 36 não vai dar na cliente. E ela, com delicadeza, com gentileza, sugere o número 38 porque acha que está mais de acordo com o tipo físico da cliente. Isso é estar atento ao cliente, tá? E é uma coisa importante para o profissional de atendimento. Agilidade é outra coisa fundamental, saber atender aos pedidos dos clientes o mais rápido que possível. Isso também é importante, não deixar o cliente esperando 15 minutos, meia hora por uma pequena coisa. Tudo bem, você também é humano, o atendente é humano, ele tem que fazer no limite de suas possibilidades, mas não deve ser preguiçoso, não deve deixar o cliente esperando porque dá para esperar um pouquinho. Vou descansar aqui um instante. Vou fazer uma ligação. Não é hora. Tem um cliente esperando, é seu trabalho. Então, cumpra seu trabalho primeiro e depois você faça suas coisas pessoais. Veja quais são as atitudes inadequadas de um profissional do atendimento. Debruçar-se no balcão, escorar na parede, cuspir, comer, mascar chiclete na frente do cliente, gritar, bocejar, isso tudo é desagradável. Se achar íntimo do cliente, nunca faça isso. Falar mal de outros setores da empresa. Lembre-se, você é parte da empresa. E quando você fala mal da empresa, você fala de si mesmo e daquilo que está lhe dando o ganha-pão. Isso é desonesto e antiético. Lembre-se, a ética do trabalho é servir aos outros e não se servir dos outros. Quando estamos trabalhando, gente, estamos fornecendo um serviço para as outras pessoas. Estamos servindo aos outros. Estamos dando a mão. Oferecendo aquilo que a gente sabe fazer para ajudar os outros. Então, a gente não pode se achar no direito de se aproveitar dos outros nessa hora, tá? E muito menos devemos ser ingratos com aquele que nos dá a mão, nos dá a oportunidade do emprego, tá certo? Não utilize frases como: o senhor, como cliente, tem que entender que nós estamos fazendo o possível. Se o senhor não está satisfeito, então eu sinto muito. Não é assim que se faz, gente. O senhor deveria agradecer o que a empresa faz pelo senhor, como se fosse um favor. Não, a empresa também ganha para fornecer os seus serviços e só ganha se tiver cliente. O cliente é um chato que sempre quer mais. Não, o cliente é alguém que precisa de algo. E você, como atendente, está ali para facilitar a vida do cliente, fazer com que ele consiga aquilo que ele precisa. Aí vem ele de novo. Lembre-se, toda a postura e comportamento do atendente vai levar o cliente a criar uma impressão sobre o atendimento e, consequentemente, sobre a empresa. A esse ponto, vocês devem estar pensando, tá, mas o atendente tem que ser uma pessoa submissa, que faz tudo o que o cliente quer? Não, não é isso. O atendente é um profissional que trabalha dentro de uma empresa, que tem uma política de atendimento, que tem um serviço específico para fornecer à população. Se eu trabalho, por exemplo, em uma loja de roupas, sou atendente, a minha função ali é vender roupa, tá? Então, tudo que eu fizer é para vender roupas, tá? A minha obrigação ali é atender ao cliente que chega para comprar roupa.
Tudo que eu fizer tem que ter como objetivo isso, tá? E eu tenho que ter como objetivo também manter uma boa relação entre a loja e o cliente, tá? A loja, no momento do atendimento, sou eu sou o representante da loja. Então, eu tenho que agradar este cliente para que ele venha sempre comprar roupas na minha loja, na loja em que eu trabalho. Mas eu nunca devo tomar atitudes que agridam a minha moral, a minha ética, o meu respeito próprio para agradar a clientela. Antes de tudo, eu tenho que ter respeito por mim, tá certo? E respeito pela minha profissão e pelo ambiente no qual estou trabalhando. Aí sim, eu devo ter respeito pelo cliente que está ali para se servir de um produto que é oferecido pela minha loja, certo? Não seja preconceituoso. Nunca seja preconceituoso. Olhe este exemplo aqui, ó. Certa vez, em uma loja de carros, entra um senhor de aproximadamente 65 anos, usando um chapéu de palha, camiseta rasgada e calça amarrada na cintura. Ele entrou na sala do gerente, que imediatamente se levantou, pedindo para ele se retirar, pois não era permitido pedir esmolas ali. O senhor, com muita paciência, retirou de um saco plástico que carregava um bolo de dinheiro e disse: "Eu quero comprar aquele carro ali." Veja, nessa situação, o cliente ele foi pré-julgado pela aparência física. Ele foi confundido com um mendigo, deixa que ele estava ali para comprar um carro. Então, nunca julgue ninguém pela aparência. Na hora do atendimento, a pessoa mais importante, gente, é o cliente. Lembrem-se desses 3 itens que vão aparecer aqui. Na hora do atendimento, a pessoa mais importante é o cliente. E a hora mais importante é o agora, é o momento do atendimento, deixa o resto de lado. Esse é o mais importante na hora do atendimento. E a tarefa mais importante é fazer o cliente feliz. Depois você pensa em você, depois você pensa nos lucros do dia, depois você pensa em qualquer outra coisa. Mas no momento do atendimento, essas 3 coisas são importantes, tá? E no fim do seu atendimento, o cliente tem que sair da sua loja, ou seja lá qual for o ambiente, satisfeito com aquilo que ele adquiriu e com o atendimento que recebeu, obviamente. Para ser um atendente, é preciso sempre humildade e empatia. Humildade, gente, é a característica daquele que não se coloca acima dos outros, não se coloca como superior. E empatia é a qualidade daquele que sabe se colocar no lugar do outro, sabe entender a necessidade do outro, tá? Então, humildade e empatia são as 2 características essenciais para o profissional de atendimento. Para reforçar, gente, isso já foi dito antes, mas eu vou dizer aqui mais uma vez. Os egoístas e os orgulhosos não podem trabalhar com o público. Essas 2 características atrapalham bastante, pois elas são o contrário da humildade e da empatia. Então, vão haver momentos que vai ser difícil trabalhar com o público. Você vai encontrar clientes nervosos e clientes que vão chegar fazendo reclamações. Mas aí o que é que você tem que ter em mente? Você tem que manter a sua tranquilidade, você tem que manter a sua educação, manter o seu tom de voz agradável, a sua expressão agradável e tentar solucionar os problemas sem perder o seu controle.
O cliente nervoso, ele vai chegar sem controle, ele vai chegar alterado. Aquele que vem fazer reclamação, ele também chega alterado. Então, o que é que você tem que fazer? Manter a sua calma, para que, em vez de você criar um conflito, você se torne o solucionador de problemas. Enquanto o cliente reclama, você vai tentando solucionar o problema dele, sem fazer reclamação, sem dizer que ele está errado, apenas agindo com educação e tranquilidade para tentar tranquilizar o cliente também. Então, fazer mais do que o esperado é o que faz a diferença entre um atendente qualquer e um grande profissional do atendimento. É aquele que atende mais prontamente, é aquele que soluciona problemas mais rapidamente, é aquele que vê solução onde os outros não veem. Exemplo, você entra numa loja de roupa, a cliente amou aquela roupa, mas é um pouco folgada para ela. O bom atendente, ele vai dar opções para que ela consiga ajustar aquela roupa e ficar boa no corpo dela. Olha, realmente, vai ser sincero. Para começar, ele vai ser sincero. Realmente fica um pouco folgada, mas ali à frente a senhora encontra a costureira tal. Ela vai fazer um pequeno ajuste aqui e resolver o problema da senhora. Garante a compra, garante a satisfação do cliente, ela sai satisfeita e ele não perdeu a venda, tá? E fez diferente daquele que não se importa muito com o cliente. Não deu paciência, a senhora pode encontrar em outro lugar, tá? O profissional do atendimento, ele sempre faz mais pelo cliente. Se a senhora quiser, eu ligo para a costureira tal e digo que a senhora vai levar o vestido ainda hoje, para que ela já fique sabendo que a senhora vai e a espere. Faz uma diferença, ele te ajuda além do que é obrigação dele. Claro, sempre dentro de um certo limite profissional, né? Como eu disse antes, o profissional de atendimento, ele jamais se comporta como se fosse uma pessoa íntima do cliente. Isso também é importante. A gente tem que manter a dignidade e o respeito pelas pessoas e por si mesmo dentro do ambiente profissional. E sendo um bom profissional, claro, o atendente ele consegue encantar o cliente. Ele sai dizendo, gostei daquele atendente. Da próxima vez, quando eu vier a essa loja, eu quero ser atendido por ele também. Ele foi tão legal, foi tão bacana, resolveu o meu problema, me ajudou, tá? Aí, isso sim é que é uma boa relação entre atendente e cliente, ou empresa e cliente. Afinal de contas, um atendente, ele representa a empresa no momento do atendimento. Pois, pessoal, veja só, o que é que eu quero agora? Que vocês me respondam aquela pergunta do início do slide. Vocês lembram? A pergunta era: qual das 7 inteligências está relacionada com o profissional do atendimento? Além dessa pergunta, eu quero que vocês me digam quais as características de um bom profissional do atendimento e quais as características de um mau profissional do atendimento. Tá certo? Essa é a atividade que eu proponho para vocês agora. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, tá? Se não foi, vocês me digam, sejam sinceros comigo. Professor, não entendi nada, foi muito comprido o vídeo, a senhora enrolou demais, misturou uma coisa com a outra, eu não entendi nada. Vocês me digam, tá? Afinal, eu estou prestando um serviço a vocês e eu espero que o meu serviço realmente consiga atender às suas necessidades. Se não atende, eu preciso saber para que eu possa encontrar maneiras de atender, ok, gente? A gente se fala já. Beijos.